Queremos o teu nome engrandecer. A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Enquanto a igreja abre. Sabe, irmão, chega a ser engraçado para mim quando fala assim, vamos ouvir o presbítero Wagner. Fica assim, presbítero Wagner. Só Deus para fazer isso na vida de um homem, irmão. O Salmo 40, eu falo que o Salmo 40 é o meu salmo. No Salmo 40 diz assim, tirou-me de um poço de lama tremendo, firmou meus pés na rocha firme, colocou um cântico novo de saudação ao nosso Deus na minha boca. Muitos vão ver essas coisas e temerão e falarão, só o Senhor é Deus. Foi isso que Deus fez na minha vida. Me tirou da lama do pecado. Firmou meus pés na rocha que é Jesus. E hoje eu estou aqui na frente da igreja para trazer a santa, poderosa, transformadora, milagrosa palavra do Senhor. Muitos creem em Jesus. Nicodemos visita Jesus. João, capítulo 3, diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Podem sentar, irmãos? Eu não sei como é que os irmãos sentem o Espírito Santo falando com vocês, Jesus falando com vocês, mas eu tenho reparado que Deus gosta muito de falar comigo quando eu estou em contato com a natureza. Hoje eu cheguei do trabalho, fui para o terraço lá de casa e estava um ventinho diferente hoje. Alguém sentiu que estava um calorzão e hoje teve um ventinho, uma brisa mais suave, né? E eu estou vendo ali, né? Eu moro ali perto do Campos Afonso, passando aquele avião toda hora e soltando, de 8 em 8 paraquedistas, toda hora soltando os paraquedistas, assim, o vento batia, levava as perninhas dele assim, tá, olhava para a copa das árvores, aquele vento balançando, sabe? E eu sentindo aquele vento ali no meu terraço, e eu lembrei desse texto. Eu estava vendo o vento, não estava vendo o vento, eu sabia que ele estava ali, eu estava sentindo no meu corpo, passando por mim. Estava até vendo que ele jogava os paraquedistas para lá e para cá. Ó. Eles não vinham descendo direitinho. Estava passando pelas árvores. E Jesus ele fala para Nicodemos. O Espírito é assim, Nicodemos. E Jesus estava falando de coisas terrenas. Vento passando. Sabe, irmão, queria estar analisando esse texto com os irmãos
e alguns outros que eu vou estar fazendo menção. O título, digamos assim, da mensagem que eu trago para os irmãos hoje é o outro Adão. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo. Esse texto é muito interessante, irmão, porque diz que Nicodemos era um dos principais. Se ele era um dos principais, ele fazia parte do Sinédrio. Era tipo o Supremo Tribunal Federal assim dos judeus. Ele fazia parte da alta classe judaica. Ele era mestre dos mestres e ele foi ter sozinho com Jesus à noite, porque ele temia a represária dos outros fariseus. Mas ele não foi no intuito, que nem os outros fariseus, de condenar Jesus. Ele aqui ele fala mestre, rabi, mestre. Ele reconhece que Jesus era um mestre. Eu vou além, ele reconhecia que Jesus vinha de Deus. Mas aquilo não entrava na cabeça dele, porque os fariseus estavam acostumados com sacrifício. Os fariseus estavam acostumados com roupinha bonita. Os fariseus estavam acostumados com uma liturgia que nem foi falado aqui no culto de ontem. O pastor vai começar com o hino da harpa, vai ser assim, assim, essa. Já sei o que vai acontecer. Só que Jesus ele veio fazendo coisas totalmente diferentes. Só que os milagres aconteciam. Não tinha como não dizer que ele não vinha de Deus. E Nicodemos fica intrigado. Nicodemos já tinha tido contato com os milagres. Agora ele quer saber dos ensinamentos. Ele chega ali, mestre. Sabe uma coisa que eu acho interessante de Jesus? Olha o que Nicodemos começa a falar com Jesus e olha a primeira fala de Jesus para Nicodemos. João 3,2. Este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o que Jesus responde para ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece que não tem nada a ver, irmão. Ele vem falando com Jesus, Jesus já dá logo assim, Nicodemos, tem que nascer de novo. E não perguntou nada, parece que está meio que fora de contexto. Sabe por que parece que está fora de contexto? Porque você pode chegar de qualquer forma diante de Deus. Você pode chegar, se ajoelhar em casa e falar: ó, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não precisa fazer esses rodeios todos com ele. É só chegar com o coração sincero, que ele vai naquilo que tu está precisando. Nicodemos precisava nascer de novo. Jesus ele não faz rodeio com você. Enquanto eu estiver falando hoje aqui, eu peço que o Espírito Santo esteja ministrando ao teu coração e falando: é necessário nascer de novo. É necessário deixar de fazer tal coisa. É necessário que você comece a fazer tal coisa. É necessário deixar isso aqui e pegar aquilo outro. É necessário ir para a direita. É necessário retroceder. É necessário ir para frente, para trás, parar. É tempo disso, é tempo daquilo. Tem que acontecer isso na nossa vida, irmão. Tem que estar acontecendo. Se não estiver acontecendo, tem alguma coisa que precisa ser ajustada hoje. Jesus disse: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Sabe, irmão? Nicodemos não estava entendendo nada. Mas vamos continuar o texto aqui para você ver que ele não consegue entender. Versículo 4. Perguntou Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Aqui, se você for pegar, fazer um paralelo com o Velho Testamento, ele está falando lá de Ezequiel 36. Versículo do 25 ao 27, que Deus usa o profeta Ezequiel para falar:
vou tirar o coração de pedra. Vou colocar um coração de carne, sensível à minha voz. Ele está falando de novo coração. Esse novo coração é uma nova essência. É você nascer do Espírito. Porque até então, irmãos, Deus, ele tratava com o povo morto. Até então, só tinha havido na face da terra 2 pessoas vivas verdadeiramente. Apenas 2, Adão e Eva. Adão e Eva eram as únicas pessoas com vida. Depois que Adão e Eva pecam, todos os outros são zumbis. Quem aqui já viu o filme de zumbi? Tempo atrás, 10 anos, 20 anos, antes de você se converter, filme de zumbi. Já viu, varão? Filme de zumbi? Como é que é o zumbiano? Ele só quer morder os outros, né? Morder os outros, transformar os outros em zumbi. O zumbi é um morto que anda. E nós éramos assim. Nós éramos zumbis espirituais infectados pelo vírus do pecado. Nós não tínhamos vida espiritual. Deus faz Adão e Eva e fala subjugar a terra, dominar sobre toda a terra. E diz que na viração do dia, Deus vinha pessoalmente no jardim e conversava com Adão. Tinha comunhão com Adão. E ele fala, se vocês podem comer de tudo. Dessa árvore aqui, você não pode comer. Existiam 2 árvores especiais. A árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Ele só faz menção a uma que não podia ser comida, que é a do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, da árvore da vida eles podiam comer. E essa árvore da vida ela vai ter novamente na Nova Jerusalém, vão comer dela e vão viver eternamente. E eles pararam de comer da árvore da vida. Mas ele fala, no dia que você comer, certamente você vai morrer. E Eva come e não morre. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Ali Deus tem que tirá-los dali. Porque eles cometem pecado, eles cometem uma rebelião contra Deus, uma alta traição, e são expulsos do jardim do Éden. Eu já ouvi falar que até a expulsão deles do jardim foi um ato de amor de Deus. Porque Deus sendo santo, a santidade de Deus fulminaria eles e eles iriam morrer. E eles são tirados do jardim do Éden. Só que é o seguinte, irmão. Deus, ele não tem plano B. Deus só tem um plano, o plano A. Aleluia. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Tem plano que é geral. Por exemplo, ele quer que todos cheguem ao perfeito conhecimento de Deus. Ele quer que todos sejam salvos. E existe o plano específico de Deus para a sua vida. E ele não vai fazer um plano B. Você pode ter entrado aqui hoje do jeito que você entrou, com carrapicho, sem carrapicho, com lama do pecado, sem lama do pecado. O plano para a sua vida é o mesmo. Sabe qual poderia ser o plano B de Deus? O plano B de Deus é fazer o plano A dar certo. Me mostra na Bíblia. Adão e Eva pecam. E Deus já intervém e fala assim, vou multiplicar as dores do parto, vai comer do suor da terra, a terra é amaldiçoada por causa do pecado de vocês, serpente vai rastejar sobre o ventre, você vai morder o calcanhar, mas o descendente dela vai te ferir na cabeça. Ali ele já aponta como que ele vai fazer o plano A voltar a dar certo. O plano A era nós reinarmos nessa terra. Nós dominarmos sobre todas as coisas. Eu brinco que uma das consequências do pecado são as pessoas que hoje em dia têm medo de barata.
O homem e a mulher foram feitos para dominar sobre todas as coisas. Hoje em dia tem medo até de barata. E Deus manda o outro Adão. A semelhança do primeiro. Qual é a semelhança do segundo Adão? O Novo Testamento chama Jesus de segundo Adão. Assim como o primeiro Adão foi gerado sem pecado, o segundo Adão é gerado sem pecado, sem o pecado original. Porque veio de uma virgem. O Espírito Santo concebeu dentro do útero de Maria. E isso foi um cumprimento de uma das promessas. E vem Jesus. Mas como que ele nos livraria dessa morte espiritual? Como nós poderíamos ter vida espiritual novamente? Deus até então estava nos tratando como mortos espiritualmente, como zumbis. Façam sacrifício, façam tal coisa, tal coisa. Por quê? Ele chega para o mestre Nicodemos, membro do Sinédrio, mestre dos mestres, e não consegue falar. Ele tenta pegar coisas paralelas que existem na Terra para explicar coisas celestiais, coisas espirituais. Ele não entende, porque ele era morto. Ele não conseguia, o espírito dele estava morto. Só era viva a carne e a alma, o espírito nasce morto. Porque o espírito ele precisa ser ressuscitado, precisa nascer de novo, quando ele é impactado pelo Espírito Santo. E isso acontece no novo nascimento. Já viu como a criança, quando nasce, ela chora? Quem aqui chorou quando aceitou Jesus? Olha que semelhança maravilhosa. Você chora. É um choro espiritual. Você está vindo para esse mundo, teu espírito está nascendo. Mas eu não estava com vontade de chorar e estava chorando. Eu queria parar e não conseguia. É o Espírito. Agora ele está vivo. Sabe? Deus ele quer nos ensinar a enxergar pelo Espírito. A viver em Espírito. Às vezes parece que é difícil, às vezes parece que é tão simples. É simples não explicar, mas é difícil de viver. Porque para viver você tem que matar a tua carne. É muito fácil falar, mas para viver tem que comer menos, tem que dormir menos, tem que fazer jejum, tem que orar mais um pouquinho, acordar mais cedo para orar. Ah, mas eu preciso fazer esse sacrifício? Eu preciso. Se eu deixar para depois, tem 2 crianças lá em casa que começam a subir em cima de mim, me puxar, querer brincar de luta, é papai, mamãe. Se eu não alimentar esse espírito de manhã, meu irmão, fica difícil. Só depois que eles dormirem de novo. Você está alimentando o seu espírito? O seu espírito que nasceu naquele dia que você se propôs no coração a levantar a sua mão e falar: Jesus, vem morar no meu coração? Você tem alimentado ele? Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Ele precisa ser alimentado. E eu estava hoje no meu terraço vendo aquele vento passar e eu falando: Senhor, eu sei que o seu espírito é assim, igual o vento, eu estou sentindo o vento. Eu não sei de onde vai, não sei de onde vem, mas o importante é eu sentir. Eu quero sentir o teu espírito, Senhor. E eu declaro sobre a sua vida que você vai sentir. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ouvir. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ser guiado, vai ser guiada. Basta você buscar de todo o seu coração e colocar na sua cabeça: nada vai me separar do seu amor. Nada, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do porvir. Nada vai me separar desse amor. Sabe, irmãos, como que esse segundo Adão poderia salvar? Como ele poderia fazer o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21? Que... Abre em 2 Coríntios, capítulo 5. Olha que tremendo, meu irmão. Pode deixar aí no chão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha só, meu irmão. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é o quê? É pegar Jesus, santo, sem pecado, e ele se oferecer em sacrifício, tomar o seu pecado, assim como levavam para o sacerdote o animalzinho, e quem pecava tinha que botar a mão sobre a cabeça do animalzinho, o sacerdote vinha, passava a faca na garganta do animalzinho, e você sentia, eles sentiam a vida daquele animal indo embora por causa do pecado dele. E aquilo era um simbolismo. Deus estava dizendo, o seu pecado leva à morte. Mas não entrava na cabeça deles que a morte era espiritual. Aí Jesus vem lá em João, capítulo 8, é um versículo muito conhecido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele fala isso. Aí o judeu fica magoado. Magoei. Como assim? Vai me libertar? Eu sou filho da promessa, eu não sou filho da escrava. Eu não sou escravo. Que negócio é esse? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, eu não sou escravo. Jesus vira para eles e fala, quem comete pecado é escravo do pecado. Vocês são escravos do pecado. E ali eles ficam irritados. Escravo do pecado? É. Então Jesus, ele veio, irmão, para nos libertar dos nossos inimigos. Só que os judeus estavam pensando que o inimigo deles era Roma. O inimigo deles não era Roma. O teu inimigo não é o governo. O teu inimigo não é o coronavírus. O teu inimigo não é o teu vizinho. O teu inimigo não é o teu colega de trabalho que quer te dar uma rasteira. O teu inimigo não é o teu patrão. O teu inimigo era e está continuando a ser o pecado e a morte espiritual. Mas a boa notícia é que Jesus já te deu vitória. Ele já morreu na cruz e botou na sua mão. Toma, está aqui a tua vitória. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Jesus, ele não veio condenar ninguém. Ele veio salvar. O Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar. Porque nós já estávamos condenados. Ele veio te salvar e me salvar. Ele veio te dar vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida verdadeira. Chega de escravo do pecado. E o que é ser escravo do pecado? É não ter força para cometer o certo. Só cometer pecado. Hoje, nós somos livres do poder do pecado. Em breve, seremos livres da presença do pecado, quando estivermos no céu. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você tem que se consagrar, buscar a Deus, orar ao Senhor, para você continuar sendo livre do poder do pecado. E o que é ser livre do poder do pecado? É você ter força espiritual para dizer não. Não vou pegar, não vou tocar, não vou comer, não vou naquele lugar. Eu sou livre, eu vou para onde eu quero e eu escolho servir o Mestre. Eu sou livre, eu vou para onde eu quero e eu escolho Jesus. Eu escolho a sua palavra. Eu escolho ser santo. Por mais que os outros falem que não tem como, eu creio que eu posso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Dionísio, qual a tua profissão? Você faz instalações? Instalações de equipamentos. Roteador, telefone. Dionísio é técnico em eletrônica, em telecomunicações. Então a profissão dele, todo dia, se não 1 ou 2 dias na semana que ele folga, ele não faz isso. Praticamente todos os dias ele faz isso. Se eu comprar um telefone e espetar na tomada lá de casa, hoje, eu vou ser um técnico em telecomunicações? Não. Vamos supor que esteja aqui entre nós algum pescador, algum Pedro, que pesca todo dia. Pesca todo dia. Sobrevive daquilo. Todo dia ele está jogando a rede dele.
Se eu pegar uma varinha de pesca, ir lá com meu filhinho, minha filhinha na praia, pegar um peixinho, trazer para casa, limpar, assar, comer, fazer tudo bonitinho, eu sou um pescador? Eu continuo sendo o Wagner daquela profissão. Se você, que foi chamado para ser santo, que foi chamada para ser santa, está andando por aí, deu uma bobeira, deu uma tropeçada no pecado, você é pecador? Não. Você pecou, mas você não é pecador. Porque você foi livre do poder do pecado. E está escrito, filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Mas se pecardes, sabei que tendes um advogado justo diante de Deus, Jesus Cristo. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando, eu sou pecador, sou pecadora, sou pecador, sou pecadora, eu sou pobre homem que sou, bichinho de Jacó. Você não é pecador. Pecador é aquele que vive em pecado. Pecador é aquele que não consegue dizer não para o pecado. Você é santo. Você é justo. Você é a justiça de Deus que eu acabei de ler. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. E a justiça de Deus é te tornar santo novamente. A justiça de Deus é te restituir a posição de autoridade. Porque o teu corpo, a tua alma está aqui, mas o teu espírito está aqui não. Teu espírito está assentado à destra do Pai. Em Jesus Cristo. Nele, seu espírito está nele. Aprendamos a viver em espírito. Sabe, hoje eu estava de manhã. Hoje eu tive um momento que eu pude pegar 9 horas no trabalho. Aí eu estou lá no meu terraço, contemplando a natureza, lendo a palavra. Senhor, o que eu vou pregar hoje? Papai do céu não me deu, só me deu depois que eu voltei do trabalho de novo. Senhor da glória. E a Carla chega do meu lado, olha para os morros e fala, olha que morro lindo aquele que está lá. Qual? Aquele que está mais ou menos assim, da coloração assada. Só que eu não conseguia ver a beleza daquele morro, porque eu estava sentado e na altura dos meus olhos passava construções, passava fiação elétrica, passava poste. Só que a Carla estava na posição mais alta que eu. Ela estava mais alta. E ela estava enxergando além dos postes, além dos fios. Sabe o que é você olhar pelo Espírito? É você olhar de cima. É você mudar o seu ponto de vista. Talvez você só esteja enxergando hoje pela ótica da carne. Talvez você entrou aqui olhando pela ótica da alma. A alma só fala, ai, coitadinha de mim. Ai, coitada de mim. Ai, meu Deus, não deixe o coronavírus me pegar. Ai, meu Deus, eu sou fraco. Ai, meu Deus, eu sou fraca. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho aquilo. Quando o Espírito está falando, eis que Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. É bênção espiritual. Tu pega pelo Espírito. Mas ele tem que estar vivo. Quem é que está com o Espírito vivo aí? Dá uma glória. Eita, glória a Deus, aleluia! Ossos secos, juntem-se. Que haja nervo. Que haja carne cobrindo os nervos. E sopra o Espírito. E torna-se a ser vivente novamente. O Senhor quer que você viva uma vida de abundância. Uma vida espiritual. Mas como é que é? Só o Espírito vai te revelar como é que é. Eu posso falar o que for aqui, mas não vai adiantar. Tu vai ter que ter a tua experiência, meu irmão. Tu vai ter que ter o tete a tete com Jeová. Não adianta vir todo dia para a igreja. Segunda, homem ao máximo, mulher única. Terça, culto de doutrina. Quarta, libertação. Quinta, oração de manhã. Sexta, vai procurar em outra igreja. Sábado, em outra igreja. Domingo de manhã aqui. Pode fazer isso? Amém. Pode fazer. Mas o Senhor quer ali, um momento só você e Ele.
Se você não deu ouvido para o Espírito Santo até hoje, eu vou te falar uma coisa que ele fala para todo mundo. Venha ter comigo. Eu quero você mais pertinho de mim. Eu quero falar contigo. Mas para você ouvir, tu vai ter que se retirar. O que Jesus fazia todos os dias? Tem um versículo na Bíblia que é muito interessante. Ele fala assim, que ele se distanciou numa distância de um tiro de pedra. Pega uma pedra. Arremessa ela com toda a sua força. Essa é a distância que Jesus se punha dos discípulos. Se punha da multidão. Para poder fazer o quê? Ouvir. Para poder fazer o quê? Se alimentar. Quando ele começa seu ministério, quem foi a primeira pessoa que ele chega e fala, eu sou o Messias? Você vê na Bíblia toda aqui ele falando assim, dando a entender que ele era o Messias. Mas ele chega para a mulher samaritana e fala, a mulher fala, vai vir um Messias, eu sei que quando ele vier vai explicar tudo. Sou eu esse que vos fala. Ele se revelou para aquela mulher. Nesse momento, os discípulos estavam todos com fome. Vamos lá comprar comida? Não, vamos ficar aqui. Porque o Espírito Santo revelava tudo a ele. O Espírito Santo mostrou aquele poço para ele. Mostrou a mulher vindo. Falou para ele por que ele tinha que falar com aquela mulher, para ganhar os samaritanos também. E ele tinha que estar ali sozinho com aquela mulher. Aí os discípulos vão, quando voltam, ficam admirados, ele falando com uma mulher, ainda por cima samaritana, e fala, trouxemos comida. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu não estou com fome, não. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Alimente-se de Deus. Eu li ontem, até botei nas redes sociais uma frase que me impactou muito. Que as pessoas que têm um momento de tranquilidade, meditação com Deus pela manhã, elas enfrentam melhor, em condições melhores, as crises. A autora diz que nós devemos nos alimentar pela manhã de Deus. Alimentar o seu espírito. Porque a sua alma, o que é a alma, irmão? O que é a alma? A alma é onde se manifestam as emoções. O corpo é o que você está vendo aqui do Wagner. E o espírito é onde se manifesta a comunicação do homem com Deus. Quem vive só da alma é aquela pessoa que só é movida por sentimentos. Experimenta. Cada decisão da sua vida que você for tomar, você não tomar a decisão sem antes orar ao Senhor. Sem antes perguntar para o Senhor. Sem antes se retirar numa distância de um tiro de pedra, se concentrar, focalizar que o Senhor está ali, se comunicar somente com Ele, não chegar que nem Nicodemos, mestre, rabi, e direto ao ponto, e Ele vai falar claramente com você. Claramente, irmão. Nicodemos, para de bobeira, Nicodemos. Para de firula. Vamos logo que interessa? Importa-te a nascer de novo. Ele fez a mesma coisa com a samaritana. Me dá água. Ele está falando comigo, você é judeu, sou samaritana. E ela começa a enrolar, falar um monte de coisa. Tá, mulher, chama logo o seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Já teve 5. E o que tu está agora não é teu marido. Ele foi, ó. Você quer ser confrontado pelo Espírito Santo? Confrontado por Deus? Você tem que estar preparado, irmão, irmã. Sabe? Sabe uma coisa legal, uma dica de que o Espírito Santo está falando contigo? Qual é a missão dele? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Geralmente, quando a gente está em espírito, a primeira coisa que vem, quando a gente vai orar de coração aberto mesmo, sem orar para querer bens materiais, nem nada, orar por orar. Orar só porque Deus é quem Ele é.
só porque ele fez o que ele fez na tua vida. Vou orar porque eu tenho que orar, eu sou ser espiritual, vou orar. Não estou com nenhum pedido específico, não. Eu vou me consagrar aqui porque eu tenho que me consagrar. Eu tenho que me preparar para o dia mal. Aí quando tu for ajoelhar, uma das primeiras coisas que vem, se não a primeira, é pedir perdão. Quando tu começar a se ajoelhar e a primeira coisa que vier na tua cabeça é pedir perdão, é um sinal de que você está no caminho. Está no caminho para ir ter com o olheiro. É o Espírito Santo falando contigo. Nós temos... Certa vez ele chega para Pedro. Bora, Pedro, tem que lavar teu pé. Lavar meu pé? Não, não vai lavar meu pé. Senão você não tem parte comigo. Opa, lava o pé, a cabeça, dá um banho total agora aqui. Não. Quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Vocês já estão limpos pela minha palavra. Mas precisa do arrependimento diário, que é lavar o pé. Você já lavou teu pé hoje? Olha aí, passola aí, vê se está pretinho de poeira. Poeira do pecado. Você não é pecador, mas de vez em quando você vai tropeçar. Então você precisa lavar o pé todo dia. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da vida. Que Satanás não venha achar ocasião oportuna contra a tua vida. Que ele não venha achar brecha. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me revela se tem alguma brecha na minha vida. Sabe, irmão? Ele revela. Ele revela. Ele me revela. Eu não sou melhor do que você. Às vezes, quando eu estou orando alguma coisa assim, o negócio está difícil e tal. Senhor. Tá. Aí eu oro, o Espírito Santo revela. Pede perdão. Faz tal coisa. Tu fez tal coisa. Não vai pedir perdão não? Não vai se arrepender não? Eu tenho que me arrepender. Perdão, Senhor. Sabe, irmão? O plano A de Deus continua de pé na sua vida. A mesma vida que ele tinha com Adão no Éden, ele quer ter com você hoje. Na viração do dia, vinha falar com cada um. O Senhor quer falar com você, meu irmão. Mas não é como você está ouvindo a minha voz, é no Espírito. Por isso que ele ressuscitou o teu espírito, te regenerou espiritualmente. Essa vida em abundância está disposta para todos nós. Andai em espírito e não satisfazeis as vontades da carne. Busquemos andar em espírito. Que é andar de acordo com a palavra, de acordo com tudo aquilo que saiu da boca de Jesus. Amém? É isso, irmãos. Deus abençoe o violonista aí. Para fechar essa aí. E agradecer-te por toda em nossa vida. Só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria que toda a terra é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos para te adorar, Senhor. Teu nome engrandecer, que
para isso, Senhor. E agradecer-te por tua em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre nós. Pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre nós. Sobre São Paulo, sobre o Brasil. Só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sobre profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus e céus, sim, Senhor, e céus. Aleluia, e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar, Anthony. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és, ó Deus. Pois só